Amados irmãos, hoje, nessa quarta-feira da segunda semana após Pentecostes, nós sempre estamos lendo as leituras do domingo até a próxima sexta-feira, que é a festa do Sagrado Coração de Jesus. Vejam, a nossa vida cristã, ela é um processo de aperfeiçoamento ou um processo de degradação. Não há uma terceira via, não há um meio termo, não há como você escolher um caminho central. Ou você é quente, ou você é frio. Diz o livro do Apocalipse, logo no início, Deus repreendendo aquela cidade, não me lembro agora se era Esmirna, se era Tiatira, não me recordo, em que ele repreende e exorta: porque não és quente nem frio, mas porque és morno, estou pronto a te vomitar. Deus quer de nós uma postura, uma atitude, ou seja, uma decisão. Ou você está com Deus, ou você está contra Deus. Todas as pessoas que dizem que não creem em Deus, ou seja, que se dizem ateias, ateu significa não Deus, a é negação, theo Deus. Então, é aquelas pessoas que negam a Deus. Essas pessoas que se dizem ateias, elas já tomaram sua decisão. Elas não aceitam Deus. E como tal decisão acarreta uma consequência, eles terão que assumi-la. E essa consequência daqueles que não aceitam a Deus, consequentemente, é porque estão contra eles. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, mas não acredito em Deus, eu sou livre pensador, o que importa é eu viver uma vida, tudo bem. Se ela pensa assim, problema dela. Se ela escolheu esse caminho, tudo bem. Ela vai ter as consequências da sua opção. Por que isso? Porque nós que escolhemos a Deus e que buscamos a Deus, nós começamos um caminho que tem um termo. E esse caminho possui normas, possui orientações para que nós não entremos em atalhos ou caminhos escondidos e diversos. Ser cristão não é fácil. Ser cristão, seguir Jesus, é a coisa mais difícil deste mundo. Por que isso? Primeiro, que o mundo onde nós vivemos, se você se adapta a ele, você terá uma consciência morta, uma consciência laxa, ou seja, laxa, como dizem, uma consciência anestesiada. Tudo é bom, tudo é válido, eu devo buscar a satisfação daquilo que eu sinto vontade de fazer, seja no campo afetivo, sexual, material, enfim, eu quero levar uma vida tranquila, uma vida boa, está tudo bem, cada um na sua, eu respeito fulano me respeita e vamos convivendo. Mas quando eu opto por seguir Jesus, eu vou contra tudo aquilo que o mundo me oferece, aparentemente de bom. É tudo ilusão. O mundo é uma ilusão. Como eu sei que é uma ilusão? Porque Jesus assim ensinou. Porque nós não fomos feitos para esse mundo, para gozarmos as benesses, os benefícios, as vantagens deste mundo. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos nesse mundo. E Jesus mesmo falou: e quem quiser segui-lo, tome a sua cruz e o siga. O que significa tomar a cruz? Significa seguir o caminho do sofrimento. A cruz, tomar a cruz, significa que você está em processo em direção ao Calvário.
em direção ao Gólgota. Ou seja, você vai ser crucificado. Ninguém pega a cruz para daqui adiante soltá-la. Você pega a cruz sabendo que você vai ser crucificado. A exemplo do Mestre, que está lá, crucificado. Jesus sabia, e aí nos exortou, nos alertou: por causa de mim vós sereis perseguidos, açoitados, sereis condenados, presos e mortos. Portanto, irmãos, não venhamos com ilusões de que viver uma vida cristã conforme o mundo, isso é trair o Evangelho, isso é trair a mensagem de Cristo. Não existe um catolicismo light, soft, como alguns na gíria costumam falar. O cristianismo é duro. Ser cristão é complicado. É ser sinal de contradição, como Simeão profetizou de Jesus, que ele seria sinal de contradição. Ao nos configurarmos com Cristo, no momento em que nós decidimos segui-lo, nós assumimos todos os riscos que Cristo assumiu por amor a nós, para nos salvar. O caminho é esse, não há outro. Aliás, ele é o único caminho. Ele mesmo falou: eu sou o caminho. Ele é o caminho enquanto nós estamos nesse mundo. Vejam, você só está no caminho quando você não chega ao termo. Quando você chega ao termo, você não está mais no caminho. Termina no termo, ou seja, no ponto de chegada. Enquanto nós estamos neste mundo, nós temos que seguir Jesus. Ele é o caminho. A verdade e a vida é onde nós vamos chegar. Nós reconhecemos que Jesus é a verdade, mas ainda não estamos nele. Nós sabemos que Jesus é a vida, mas ainda não estamos nele. Participamos da vida de Cristo na forma espiritual mística via sacramento. Porque enquanto nós estamos a caminho, podemos perigar, podemos vacilar, podemos nos desviar. São Paulo fala: quem está de pé, cuidado para não cair. É a eterna vigilância, é saber por onde você está passando. E como nós dizemos também, no linguajar popular, nós caminhamos em terreno minado. O que é o terreno minado? É cheio de bomba escondida. Se você pisar no lugar errado, explode. O mundo é cheio de armadilhas, ciladas, embustes. Não podemos nos distrair nem à direita nem à esquerda. Temos que seguir em frente, olhando para o alto. Nos mirarmos em Cristo, focarmos em Cristo. Ele é o nosso norte, Ele é o nosso objetivo. No Evangelho de hoje, de Lucas, que é o mesmo Evangelho do domingo passado, nós vemos que o Senhor convida pessoas que ele contava que fossem participar da sua ceia, os seus amigos, os seus convidados. Porém, cada um se excusou. Um comprou um terreno, foi lá, pediu, se excusou, se desculpou: tem que ir lá, não vou por aí a festa. O outro comprou uma junta de bois, ou seja, bens, também se excusou e foi lá. O outro tinha acabado de se casar, se desculpou, arranjou um pretexto para não ir à festa. Então o Senhor, irado, chateado, aborrecido, fala ao seu servo: vá às ruas, às praças, e convidem, chamem os cegos, os débeis, os coxos, os surdos, os aleijados. E o servo foi e os convidou.
Vejam, nós podemos estar em duas condições. Ou daqueles convidados que o Senhor, para o qual preparou a sua ceia, a sua festa, ou estamos nas condições daqueles indigentes que estavam na rua e que foram chamados para substituir aqueles que haviam sido convidados e que rejeitaram o convite. A igreja de Jesus que ele fundou é uma igreja que ele fundou para todos. Eu vim para os pecadores. Quando Jesus fala que veio para os pecadores, ele inclui a todos, porque todos somos pecadores. Não há uma pessoa que não seja pecadora. Mas, dentro desse universo de pecadores, que somos todos, sem exceção, há aqueles que teriam uma missão proeminente nos seus desígnios e que rejeitaram, e que não aceitaram, que decidiram não seguir o Senhor, não aceitar o seu convite. Entretanto, os outros, que eram pecadores, mas que não haviam sido, em primeiro lugar, tido o privilégio de serem chamados a participar, eles vieram a participar da ceia, ou por indigência, ou por necessidade, ou por algum outro motivo, mas não se excusaram por eles serem justamente indigentes e não terem bens, como os outros que foram convidados tinham. Por não terem bens, eles estavam despregados do mundo. Eles não tinham amarras materiais para os prender. Eles estavam à busca de algo que os satisfizesse. E eles aceitaram o convite e foram para a ceia. Eram indigentes. Nós somos indigentes. Nós não temos nada. Nós somos pecadores. As únicas coisas que nós temos de nós são os nossos pecados, a nossa miséria. Sempre fazemos alguma coisa com uma segunda intenção embutida. E é justamente nesse processo de perfeição, desse caminho ao termo que nesse almejamos, que é Jesus, é que nós temos que nos purificar dessas segundas intenções, desse ranço de coisas ruins que ainda insinuam a permanecer em nossa alma. Apesar de termos tomado o banho do batismo, ainda certo odor fétido exala do nosso corpo, que é o mau cheiro do pecado. Ainda exalamos o cheiro do pecado. Ainda trazemos em nós a tendência em fazermos o mal em vez de escolhermos o bem. Mas é justamente aí que haja a graça de Deus. São justamente nesses momentos ou nessas atitudes que nós temos que nós devemos nos colocar diante dele e falar: Senhor, ajude-nos. Fazer com que nós façamos o que vós quereis e não o que nós queremos fazer. Que seja realizada em nós a vossa vontade. Que se realize em nós os seus desígnios. Tirai de nós tudo aquilo que nos amarra no mundo. De tudo aquilo que nos faz exalar o mau cheiro do pecado. Curai, Senhor, a minha alma dessa enfermidade. Purificai-me, Senhor. E é justamente a graça de Deus que vem nessa dinâmica de purificação, porque Deus é vida, Deus é luz, Deus é a pureza completa e total, radical, definitiva e eterna. Então nós, quando começamos e optamos a seguir o caminho de Jesus, porque Ele é o caminho, é que aí esse processo de purificação vai se realizando em nossa alma, vai transformando o nosso coração, vai limpando as nossas intenções,
vai depurando, vai expurgando tudo aquilo de ruim que temos dentro de nós. Foi assim que alcançaram os santos a perfeição aqui na terra, para poderem, no momento da morte, estarem totalmente limpos e entregues ao Senhor. A nossa indigência tem que ser transformada em abundância de bens espirituais. Nós devemos buscar a Deus na simplicidade de coração, na caridade, no amor para com as pessoas, na paciência para conosco mesmos. Porque muitas vezes a pessoa quer seguir um caminho de perfeição e no primeiro tropeço que ela tem, ela cai numa angústia, quase que num desespero, até num ódio de si mesmo, de si próprio. Eu não vou conseguir, eu sou pecador, eu quero... Calma, calma. Fique tranquilo. Você tem que ter paciência com você. Se você caiu, levante-se. E se cair mais adiante, levante-se também. É como nós dizemos, aos trancos e barrancos, mas nós temos que seguir em frente. Deus sabe de que barro somos feitos. Deus conhece muito bem a nós. O que nos importa é a intenção de seguir adiante, de nos apoiar, nos agarrar em Jesus, porque Ele vai estar sempre agachado para nos levantar. Na cruz, Jesus estava ladeado de dois homens que haviam, durante a sua vida, feito mal. Eram bandidos, que nós identificamos como ladrões. Eram meliantes, eram homens delinquentes. Ambos estavam na mesma situação que Jesus, crucificados, mas por motivos diferentes daquele que Jesus, pelo qual estava crucificado. Eles estavam pagando, eles estavam purgando, eles estavam cumprindo a pena pelos seus atos criminosos. Entretanto, entre os dois, um deles se arrependeu verdadeiramente e naquele momento de sofrimento, já sabendo que a morte ali seria inevitável, ele olha para o lado e vê Jesus, inocente, o cordeiro ali imolado. Ele vê em Jesus aquele que, mais do que ele, era santo. E ele se dirige a Jesus: Senhor, lembre-te de mim quando estiveres no teu reino. Mas antes dele fazer esse ato de fé, tanto ele quanto o seu consorte, o seu companheiro de crimes, discutiam, porque o que não havia se arrependido desafiou Jesus: você que salvou e curou a muitos, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele viu Jesus somente como um poder puramente físico e material. O outro repreende o seu colega: não fale isso, não se dirija a ele dessa maneira, nós estamos aqui cumprindo, pagando pelo mal que nós fizemos. Mas ele não, ele é inocente. Ele repreende o seu companheiro, conclui que Jesus é inocente, reconhece em Jesus o inocente e se dirige para Jesus e faz a sua profissão de fé: Senhor, lembre-te de mim quando chegares ao teu reino. Ele viu ali o rei. O rei é quem tem reino. Ele é arrependido, e ali já cumprindo o seu purgatório. Que muitas pessoas dizem: mas ele foi direto para o céu sem passar pelo purgatório. Não. Ali era o purgatório dele. E que purgatório privilegiado!
está naquele momento histórico, do lado do Salvador, sofrendo o mesmo sofrimento do Salvador. Ali ele estava purgando as suas penas temporais, os seus pecados. E ao purgar, ele reconhece a Cristo como Salvador, como Rei. Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E Jesus, dirigindo-se a ele, olhando para ele, lhe diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A sentença final, a sentença absolutória, a sentença que concedeu a vida eterna com ele. Ele teve o privilégio de romper as amarras da morte e entrar com Deus, com Jesus no paraíso, ao lado de Jesus. Que privilégio! Que privilégio! E essa atitude desse homem arrependido, que sofreu e reconheceu em Cristo seu Salvador, assim deve ser a nossa atitude, amados irmãos, de seguirmos o nosso caminho. Não é necessário sermos bandidos para podermos ter o perdão de Deus. Não, já temos os nossos pecados, cada um já tem a sua cruz. Só devemos reconhecer Jesus como nosso Salvador e sofrer com Ele, associando-nos aos seus sofrimentos, para que possamos com Ele adentrarmos ao Reino, adentrarmos à vida eterna e reinarmos com Ele por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.